Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a coisa mais difícil que tem para o ser humano é ele se converter ao Evangelho, se converter à Bíblia, porque o Evangelho é a Bíblia, é o projeto de Deus para o ser humano escrito. São 66 livros que Deus escreveu, 1.189 capítulos, todos são os nossos guias. É o objetivo que nós devemos perseguir, é a palavra de Deus escrita que vai nos dar personalidade. Personalidade para quê? Para lutar. Porque estamos, sim, em meio à guerra. Deus fala claramente, o profeta que dizer que a paz é mentiroso, porque não há paz. Não há paz. A sua vida pode estar boa, pode estar tudo dando certo, você está com saúde, às vezes você é jovem, você está forte, né? Não está faltando dinheiro, não está faltando nada, você está cheio de sonhos e confiando nos seus sonhos, mas, independente da situação que você está vivendo, há uma guerra não só espiritual, como psicológica, humana, contra as nossas vidas. E é diário, é 24 horas por dia. Os seres espirituais, nas hostes celestiais da maldade, como nós vamos ler hoje no livro de Efésios, capítulo 6, eles escolheram fazer o mal, sentem prazer em fazer o mal, assim como um pedófilo, um estuprador, um psicopata, um sociopata, um assassino em série. Esses seres espirituais também têm o prazer de fazer o mal e lutam 24 horas por dia com o único objetivo, te destruir. E por isso Deus fez a Bíblia para quê? Para que você tenha personalidade, para que você seja forte. Porque a primeira pessoa que vai ajudar os demônios, ajudar as pessoas do mal a te destruir, infelizmente, é você mesmo. É você mesmo. A sua luta é só contra você. Só contra você. O resto, Deus faz. Quando você se converter de verdade, quando você começar a dar valor à sua vida, entender que o seu corpo não tem futuro, você está caminhando para a morte e acabou. Acabou. Essa é uma verdade, que você tem que aceitar ela. Se você entender que a única coisa que pode te salvar da morte, te livrar da morte, é a promessa de Deus escrita na Bíblia. E você tem que se render a ela, você tem que andar conforme está escrito ali, para que você tenha condição de vencer a morte. Deus não vai te dar a ressurreição e a vida eterna de graça, senão. Isso foi comprado com sacrifício, com dor, com sangue de pessoas honestas, sangue de pessoas decentes, entendeu? Foram famílias sofrendo muito para que a gente conquistasse o direito de ressurreição e vida eterna. E o direito você conquista. Não pensa você só fazer do jeito que você quer, ou vai ficar de bracinho cruzado e depois lá na frente, quando você morrer, Deus vai te dar de bandeja a vida eterna, porque não vai dar. Não vai dar, porque você não vai ter condição de viver, como você não tem condição nem de viver aqui na terra,
A terra já é toda torta, tudo errado, né? O que Deus fez é perfeito, maravilhoso. Mas o que o homem faz aqui na terra é absurdo, absurdo. Pessoas acumulando fortunas incalculáveis, construindo castelos, construindo coisas ridículas e absurdas, tem dinheiro para construir tudo quanto é coisa idiota que existir. Dinheiro para campo de futebol, dinheiro para fazer ponte, para tudo. Só não tem para fazer um hospital para salvar o seu filho, para aliviar a dor de um filho seu, para fazer uma escola para você, para te dar uma assistência dentária decente, gratuita, né? Isso não tem, não tem, nunca teve, não vai ter, porque a mente do homem é perversa, a mente do homem é ridícula. O homem é o pior animal que existe na terra, e a maioria das pessoas aí dessa terra, se for para o inferno, o capeta vai expulsar eles de lá, pode ter certeza disso, essa é uma realidade. Agora, e você? Você é perfeito? Você é maravilhoso? Claro que não. Você é cheio de falhas e defeitos também. Como que você agora, só porque você morreu, aí agora você pode ir para o céu? Só por causa disso. Que já muitas vezes foi um alívio para a humanidade você ter morrido. Muitas vezes a terra melhorou quando você morreu, né? Porque morreu uma pessoa com pensamento ruim, que só estava pensando em degradar a humanidade, só pensando em sacrificar os coitadinhos, os mais fracos, né? Quantas pessoas aí, quantos governantes vivem até 90, 100 anos, a única coisa que eles fazem na vida é maldade contra o fraco, contra o pequeno, contra o pobre. E você, que às vezes se acha bonzinho, se acha inteligente, mas com a sua inteligência, com a sua bondade, você não consegue amar nem a sua esposa direito, não consegue amar o seu pai, a sua mãe. Como que você é bom? Você, para ser bom, meu irmão, você vai ter que se render à palavra de Jesus, você vai ter que se converter ao Evangelho. Por isso que Jesus falou, só há um que é bom, que é Deus. Entendeu? Você quer ser bom? Siga Jesus. Você quer ser bom? Comece a ler a Bíblia e se render ao que está escrito nela. A Bíblia vai mandar você ir na igreja, a Bíblia vai mandar você orar, a Bíblia vai mandar você amar até o seu inimigo. Aí o dia que você falar assim, não, é isso que vai me governar, é a palavra de Deus. Eu vou me render à palavra de Deus. Não é? O dia que você parar de escutar conversinha mentirosa, conversinha fiada de falso pastor, o dia que você parar de seguir o seu próprio pensamento, o dia que você entender que existe uma maldição colocada sobre você, que essa cultura errada que você recebeu desde criancinha, te ensinaram tudo errado, criaram um Deus para você que não serve para ninguém, não existe. E você acabou se tornando um próprio Deus, porque você só faz a sua vontade, você não faz a vontade de ninguém. Você não se dobra a nada, você não se rende a nada, você não aceita a verdade. Você quer viver de fingimento, de hipocrisia. E o pior, achando que você é bonzinho, achando que você é sabido. Não é? E sabe aonde que você vai chegar? A lugar nenhum. A lugar nenhum. Porque todos os homens e mulheres de Deus que tem aqui na Bíblia, você pode ver, foram lutadores, foram valentes, foram pessoas que estavam indo numa direção, quando aceitaram a palavra de Deus, mudaram de direção. O apóstolo Paulo estava indo perseguir os cristãos. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele se rendeu. Ele se rendeu. A maioria dos amigos dele continuaram do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então, a obrigação é sua, ninguém vai poder te converter, é você que tem que decidir, é você que tem que olhar para a sua cara no espelho e tomar juízo e decidir, eu vou me converter. Converter a quê? Ao que está escrito na Bíblia, porque religioso, meu irmão, já existe, desde que o mundo existe tem religioso. Você pegar a história da humanidade, a história da Bíblia, inteirinha tem religioso.
O egípcio lá já tinha 300 deuses. Sempre teve religioso. Religião que mais tem. Igreja para agradar os outros está cheia aí. Agora, se você quiser ser apenas um religioso, sabe o que Deus vai falar para você? A sua fé é vã. Você está perdendo seu tempo. Porque Deus não chama ninguém para ser religioso. Deus não chama ninguém para seguir o homem, ou seguir a igreja, ou seguir doutrina de homem. Deus chama a gente para seguir o que está escrito na Bíblia. Foi por isso que Jesus morreu. E a Bíblia é clara quanto a isso. Aonde o apóstolo Paulo ia, ele apanhava por quê? O apóstolo Paulo ia pregar para a igreja tinha a mesma Bíblia que ele. Por que eles batiam nele então? Jesus entrou na igreja, leu o Salmo 61, eles queriam matar ele. Mas a igreja lá, ela não era baseada na Bíblia, na mesma Bíblia que ele leu, ele não abriu a Bíblia lá na igreja e leu. Qual o problema? É que Jesus pregava a verdade, o que estava escrito, sem contaminação do homem, sem contaminação do próprio pensamento, sem doutrina, sem religião. Essa, irmãos, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Só você pode tomar essa decisão. Só você. Eu fico vendo as pessoas, às vezes ficam anos na igreja, anos, e não conseguem dar um passo em direção a Deus. Por quê? Por quê? Porque não tem uma conversa consigo mesmo, não tem uma conversa com Deus, como Jesus falou, entra no teu quarto particular e fecha a porta, entra no teu quarto na tua casa, tranca a porta, e vai falar com Deus, abre o teu coração e vai falar com Deus, e toma a decisão correta, fala, Senhor, eu não posso continuar como eu estou. Olha quanto tempo que eu já tenho uma Bíblia que o Senhor me deu, olha quanto tempo o Senhor já vem falando comigo pela palavra. Olha quanto tempo, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, tem me mostrado que o Senhor apresenta a minha vida, e eu estou nessa mesmice, em cima do muro, indeciso, sem vontade, sem desejo, sem personalidade. É isso que você tem que falar para Deus. Por isso que Deus fala no livro de Apocalipse, que o tímido não vai herdar o reino de Deus. Mas você, quando fala tímido, não é aquela pessoa tímida, não. É o tímido para com Deus. É aquele que não aceita a palavra de Deus. Não adianta. Deus pode fazer um milagre que quiser. Ele fica 100 anos na igreja, ele não muda, porque o coração dele é duro, ele é tolo. Isso é coisa de gente tolo. Coisa de gente tolo. Nós, quando vemos uma verdade matemática, nós temos que aceitar ela. Tem que aceitar. Porque nós não temos outra saída a não ser acreditar no que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Efésios, e lá no capítulo 6, Efésios capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aqui você vai ver uma referência sobre isso, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, que Deus fala assim: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Isso é muito importante, irmãos. Essa promessa que existe sobre as nossas vidas, que fala de pai e mãe, é muito importante. E como diz lá em Provérbios 23, 22, o jovem, que muitas vezes a mãe sofre para criar, o pai sofre para criar, porque não é fácil criar um filho.
formar um filho até 15 anos de idade. É com noites acordadas, é com sofrimento, de todo quanto é tipo de sofrimento. E depois, quando o pai e a mãe ficam velhos, os filhos às vezes têm até nojo, não é? Isso é ingratidão, Deus não se agrada disso. Por isso que Deus fala que quando envelhecer, não é? E no versículo 2 diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempos sobre a terra. Olha só, uma das coisas que pode garantir a sua longevidade aqui na terra é você honrar o teu pai e a tua mãe. Porque Deus deixa claro, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, por exemplo, Deus diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Entendeu? Se você honrar teu pai e tua mãe, Deus prolonga os seus dias de vida. E você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo exatamente o que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. E lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Nós já citamos aqui livro de Provérbios, citamos o livro de Êxodo, citamos o livro de Deuteronômio, né? Falando a mesma coisa. Você vê a importância que Deus dá para isso, para a família, porque foi Deus que criou a família. E lá no livro de Jeremias, capítulo 35, versículo 18, Deus fala sobre uma família, a família dos Recabitas, né? Deus fazendo uma comparação entre a maioria do povo de Israel, que não queria obedecer a Deus, e manda o profeta ir lá e fala assim, olha os Recabitas, a família dos Recabitas, que diz assim, e a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Olha só que Deus não só abençoa aquelas pessoas por causa da obediência, mas Ele abençoa a geração futura. Compreendeu? Abençoa a geração futura. Que diz, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Entendeu? Você deve trazer Deus para a sua casa. As pessoas ficam esperando a criança fazer 30 anos para falar de Deus para elas, principalmente hoje. Não dão uma educação de Deus, não ensinam a cultura de Deus para as crianças. Aí a criança, quando está velha já, ela vai entender o que é Deus. Se falar de Deus para ela, vai rir de você. É o que está acontecendo hoje. Coitado dos jovens aí, né? Totalmente perdidos, totalmente sem noção, vulgares, tolos, buscando a sua própria destruição, achando que o prazer não vai acabar. Eles acham que o prazer é eterno, não é? E essa sociedade podre e os demônios, o que eles querem é isso, é destruir as pessoas, destruir as famílias. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista,
como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmãos, essa é uma palavra muito importante, porque muita gente trabalha com raiva do trabalho, às vezes com raiva do patrão, com raiva do chefe, com raiva do gerente, entendeu? Fica criando aquela raiva ali, aquele ódio dentro dele, e você tem que compreender que se você se submeteu a ficar naquele lugar, enquanto você estiver ali, para honrar a Deus, você tem que servir de coração puro, de coração bom, buscando sempre a verdade, buscando sempre a sinceridade, buscando a decência, a honra, a honestidade e a alegria. E a alegria, porque o crente tem que ser alegre. O crente tem que ser alegre. E não importa o que o senhor vai fazer, o que o dono vai fazer. Se você não está satisfeito, você sai de lá. Muito bem. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, Deus deixa claro aqui, irmãos, assim como nós não queremos ser maltratados, não devemos maltratar as pessoas também, não importa a condição delas, porque Deus é Deus de todos, e Deus não faz diferença de ninguém. Quem cria as diferenças aí é o homem, e muitas vezes você que qualifica as pessoas pela roupa, pelo cabelo, pela cor da pele, pelo dinheiro, entendeu? A sociedade é especialista nisso, mas para Deus não existe ninguém bonito, ninguém feio, não existe cor, não existe idade. Para Deus todas as pessoas são iguais, e melhor para Deus é aquele que ama a palavra de Deus, que ama a Deus e que luta, como Deus deixa claro aqui, o que obedece a palavra de Deus. Tem pessoas preocupadas em obedecer a igreja, achando que vai ser salvo porque está obedecendo a igreja. Você é chamado para obedecer a Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aqui, olha a revelação que a Bíblia está fazendo. As igrejas hoje não falam de diabo. É como se o diabo não existisse. E tem muito jovem coitado que está aí brincando de adorar diabo, brincando de falar diabo, como se o diabo fosse bonzinho, entendeu? Tem muito jovem coitadinho aí chamando o diabo para a vida dele, fazendo tatuagem de diabo, como se ele tivesse poder contra o diabo. Mas Deus está deixando claro aqui, as astutas ciladas. Olha, uma cilada é uma coisa que você não prevê, entendeu? Você tem que entender isso. Se você está andando pela rua, você vê um buraco, você de longe vê um buraco, é claro que você vai sair fora do buraco. Mas se alguém camuflar aquele buraco ali para você não ver, você vai cair nele. E assim é que o diabo faz, e ele é astuto, ele é esperto, ele é muito mais esperto que você. Primeiro que ele sabe a sua vida toda, e ele vai te pegar na sua fraqueza. Então Deus fala aqui, você tem que estar firme, você tem que ter personalidade, para que as ciladas do diabo não te peguem. E agora Deus fala por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo que tem uma batalha, uma guerra? 30% dos anjos foram expulsos do céu. Por quê? Porque resolveram desobedecer a Deus, resolveram ser contra o projeto de Deus, resolveram ser contra o bem. Por que tem um monte de gente presa na cadeia, em todo lugar do mundo? Porque as sociedades criam a lei. Você não pode roubar o carro do cidadão, você não pode roubar a moto do cidadão, você não pode roubar a bicicleta do cidadão. E aí você desobedece essa lei, a polícia vai lá e te prende, a justiça te julga, te condena e te prende. Mas as pessoas, muitas pessoas, têm o prazer em fazer coisa errada. Fica um ano na cadeia, sai de lá, no mesmo dia vai roubar, continua roubando. Fica 20 anos na cadeia, sai de lá, no outro dia está roubando. Fica 50 anos na cadeia, sai de lá, no outro dia vai roubar de novo. Por quê? Tem aquela índole ruim, não aceita o bem nunca. São pessoas que têm um prazer na maldade, no erro, entendeu? Embora elas não querem ser roubadas. Imagina ser roubado um ladrão desse, ele é capaz de te matar. Então, assim, também 30% dos anjos que viviam com Deus no céu sentiram prazer no mal, na maldade, no erro, no engano, e foram expulsos do céu, porque céu é lugar de amor, lugar de honestidade, de justiça, de decência, de verdade. Lá não entra corrupção. E aí o que acontece? Eles foram lançados na terra e estão aí enganando as pessoas, enganando você muitas vezes. Quantas vezes você brigou com seu cônjuge, achando que a culpa era dele? Olha o que está dizendo aqui, a luta não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa. É o diabo que influencia aquela pessoa fraca, aquela pessoa que não tem temor a Deus, aquela pessoa que não aceitou ainda o projeto de Deus na vida dela, ela não tem personalidade. Daí o cônjuge fala uma palavra, pronto, acabou. Já virou uma guerra. O pai fala uma coisa pensando no bem do filho, já virou uma guerra. Entendeu? Mas quem bota esses pensamentos na cabeça da gente? Está dizendo claro aqui, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que nós temos que fazer para conseguir vencer isso? O que você tem que fazer? Ah, você vai ficar em casa de braços cruzados, assistindo televisão? Não precisa. Não, aqui na minha casa, aqui não é diabo aqui não. Você vai isolar. Você vai botar comigo ninguém pode, vai botar figuinha, pé de coelho, né? Você vai botar o achismo, né? Vai botar o seu pensamento, não, aqui não, na minha casa não entra diabo, no meu casamento não entra, entendeu? Você está servindo ao diabo todo dia, cara, e está achando que não vai entrar no seu casamento para acabar com o seu casamento? Até onde vai a sua tolice? Será que você consegue enganar você mesmo? Para você vencer, você tem que fazer isso aqui, ó, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui o que vai te defender, irmãos, presta atenção. Primeiro, a verdade. Nós sabemos que a mentira está na ponta da nossa língua. Nós somos especialistas em mentir e em fingir, né? Apertou um pouquinho, você está mentindo. Sendo que se você se esconder na verdade, você sempre sairá vencedor. Você esconde na mentira, a mentira vai te pegar lá na frente. Entendeu? Aqui deixa claro, cingir o lombo com a verdade, com a justiça.
entendeu? Na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé. A sua fé, para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardos inflamados do maligno? Por que fala dardos inflamados? Você imagina, antigamente as cidades eram cercadas de muro. E o povo vivia na cidade e plantava fora da cidade. O inimigo, do dia para a noite, se você vê ali o cerco de Samaria, o cerco de Jericó e tantos outros, você vai ver. O inimigo chegava do dia para a noite, fazendo o maior barulho, alarido, tocando tambores, cornetas, gritando. Mas chegava 50, 100 mil homens e cercava a cidade. E você não podia sair, porque se saísse, eles iam te matar. E aí, você tinha que ficar lá dentro até a comida acabar, ou enfrentar eles. E de vez em quando eles tampavam flecha com fogo. E você imagina que as casas antigamente eram cobertas de sapé, eram cobertas de palha, e os caras tampavam milhares de flechas com fogo. Você imagina, uma flecha já é ruim, com fogo. Olha a destruição que causa uma flecha com fogo. Por que Deus faz essa comparação? Que o diabo vai mandar dardos inflamados contra você. Às vezes você trabalha o dia inteiro, está lá no trabalho pensando na sua esposa, pensando no filho que você tem, doido para chegar em casa. Às vezes é uma sexta-feira, ou um sábado, você está trabalhando, doido para chegar em casa. Você chega em casa, você fala uma palavra, a mulher fala outra, já saiu uma briga dali. E já vão dormir brigados aquele final de semana. Não é assim, não? Mas da onde surgiu aquilo ali? Sendo que você não rasga dinheiro, você não é doido. Por que você estava doido para ver o teu cônjuge e quando você viu ele, do nada, sem motivo nenhum, você arrumou uma briga com ele? O demônio dentro da sua casa. O diabo dentro da sua casa. Porque você não quer compromisso com Deus, não quer Deus na sua casa. Você quer do seu jeito, não do jeito de Deus. E aí o diabo bota aquela palavrinha na boca do outro, aquela palavra vem, ela já entra queimando o seu ouvido. Já vai lá no seu estômago, queima o seu estômago. Você já muda até o seu semblante. E aí você pega, ao invés de devolver o amor, que é o que nós temos que ter, estamos preparados para o Evangelho da Paz, nós temos que, quando o dardo inflamado vir na gente, a gente tem que devolver amor, compreensão, misericórdia. Aí o que a gente faz? A gente tampa dardo inflamado também, porque o diabo está, nós estamos do lado do diabo, né? A gente diz que é de Deus, mas está servindo ao demônio. Diz que é de Deus, mas fala palavrão, amaldiçoa os outros. Tem um monte de crente aí que é mais crente do que todos nós aqui. Mas ele está sempre dizendo, ó, Deus já matou um por causa de mim, Deus vai matar aquele lá por causa de mim. Então, irmãos, diz aqui claramente, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, agora Deus, ele faz uma analogia com você sendo um guerreiro. Aí, com o escudo, você vai se defender com a fé. Você vai usar, na hora da batalha, você vai usar a fé. Entendeu? O capacete que vai te salvar
É a Bíblia. É a Bíblia. A espada que vai matar o inimigo, que no caso que vai expulsar os demônios, é a palavra, é a Bíblia. Olha o que diz aqui: tomai também, junto com o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia que vai te salvar do ataque do inimigo. E diz aqui: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Então, irmãos, aqui deixa claro, como diz lá no Salmo 91, sobre os laços do passarinheiro. Entendeu? O que é o laço do passarinheiro? O cara que quer caçar o passarinho, ele coloca um laço com uma comidinha. Coitadinho do passarinho, vem comer, está feliz, pensando na sua família, às vezes está até com os filhotinhos lá no ninho, vem buscar comidinha para os filhinhos, achando que a vida dele vai ser longa, vai ser maravilhosa, cheia de projetos e sonho. Aí ele vem comer, ele vê aquela comida, ele fica todo feliz, vem comer. Só que lá tem uma armadilha para prender ele, para o passarinheiro matar ele ou jogar numa prisão. É assim que os demônios fazem com a gente, principalmente quando a gente não vigia, como diz aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ouvindo louvores, lendo a Bíblia em casa, orando em casa com a família, e tomando atitude, desejando se converter, para que você possa vencer essa batalha e ser feliz amanhã. Amém?